Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Series S, né? Porque eu acho que isso tem que ser comentado um pouco mais, né? Do quanto que esse console, a meu ver, ele, assim, foi uma ideia mal executada da Microsoft. Eu acho que, assim, quando a gente para pensar nessa guerra de consoles, né? A oitava geração do PlayStation 4 e do Xbox One, a gente viu um domínio muito grande da Sony por muitos erros de decisão por parte da Microsoft, principalmente tentar focar muito na ideia do multimídia, etc. Pelo preço maior também, pela obrigatoriedade do Kinect. Acreditaram que o Kinect era uma revolução, mas não era, né? E assim, a Xbox teve uma situação bem ruim de vendas, vendeu menos de 60 milhões de unidades, mas não era uma terra arrasada, uma batalha completamente perdida, né? Tipo, se a gente parar pra pensar que no 360, né, tipo, eles vieram de uma situação muito pior da geração do Play 2 e do primeiro Xbox, né? Ok, é um contexto bem diferente, né? Mas fato é, eles tinham uma chance de ter pelo menos um desempenho um pouco melhor. Eles ancoraram muito no Game Pass. Eu acho que assim, o maior culpado é o marketing. O marketing foi péssimo, mas uma coisa que eu não acho que foi boa na questão do Xbox nessa geração é que eles deviam rivalizar com o PlayStation 5, né? De um custo-benefício do console, de talvez ter um pouco mais de poder, e era vender o Series X preto, né, que tem o leitor de disco, e o Series X branco. Eu acho que essa era a ideia, fazer igual o PlayStation fez. O PlayStation 5 fez o console com leitor de disco e sem leitor de disco, né? Porque o que vai decidir a venda de um console não é necessariamente, às vezes, o quão mais barato ele vai ser, o quão mais caro, etc. É o quanto ele consegue performar e também atender às suas necessidades. Porque, assim, o PlayStation 3 ainda conseguiu vender muito bem, né? Tipo, mesmo com todos os problemas que ele teve. Mas, assim, prejudicou muito o PlayStation 3, o desempenho dos jogos que não era legal, o processador que, obviamente, era um grande problema, né? O PlayStation 3 era uma grande fonte de problemas, né? E óbvio que com o passar das gerações eles conseguiram baratear, eles conseguiram mudar muita coisa dentro do aparelho, né? Mas eu olho pro Series S e eu fico pensando assim, eu acho que eles cortaram tanto ao ponto de que o aparelho não consegue rodar as versões aprimoradas da geração passada, né? Porque assim, começou essa ideia, né, de vamos fazer uma versão aprimorada. Quando lançou o PlayStation 4 e o Xbox One, a ideia era ser um aparelho simples que atendiam bem às necessidades de mercado básicas da época, né? O PlayStation 4 era um console que mirava o 1080p, Full HD, e os 30 FPS. Esse foi o objetivo. Eles não fizeram uma máquina de hiper performance, né? Eles fizeram uma máquina que era fácil de desenvolver, em que você poderia colocar esses jogos numa performance aceitável. E 30 FPS é uma performance aceitável, né? No ator foi um grande sucesso, né? O Xbox One não atendeu com isso. A maior parte dos jogos estava rodando a 900 pixels, né? E alguns até menos do que isso, né? E ele tinha fonte externa, né? Porque eles não colocaram a fonte dentro do aparelho. Até hoje não entendo por quê. Porque o Xbox One, o Fat era um trambolhão, né? Tipo, não é possível que não cabia uma fonte ali dentro. Eles tomaram tantas decisões erradas com o aparelho e a inclusão do Kinect que acabou atrapalhando bastante a ideia do Xbox, né? O foco no multimídia. E aí veio o One X, né? Eu tenho até um aqui do lado, não vou tirar ele de novo, né? Mas a questão é, o One X foi uma plataforma muito interessante que certamente atraiu muita gente, né? Ele virou um console até relíquia hoje, né? Porque é um aparelho que era bem mais silencioso do que o Xbox One tradicional, isso foi uma melhoria. Ele era mais compacto, mais bem desenhado, etc. E assim, ele era um atrativo maior do que o PlayStation 4 Pro, no aspecto de que, assim, ele fazia gráficos melhores, né? E ele tinha um processador mais potente, um HD mais rápido. Então, assim, era um aparelho bem interessante em que eu acho que a Xbox até poderia ter aproveitado melhor, exigido assim, mais jogos também, assim, tinha o 4K, mas também levar para o 1080p, puxando mais para frame rates mais altos, né? Embora assim, o chip Jaguar dele, né, que era o processador de 4 núcleos, né, ele sempre ia ser um limitador, né? Eu nem acho tanto que é o HD, tipo, até porque assim, hoje a gente ainda usa HD para colocar jogos de PlayStation 4, né, no PlayStation 5, etc. Muita gente ainda faz isso porque os SSDs externos, apesar de mais silenciosos, mais rápidos, eles são bem mais caros, né? Então, assim, eu acho que o maior gargalo daquele console era realmente a questão do processador, mas fato é que ele era um console de 6 teraflops, ele tinha uma memória de 12 gigas, que era impressionante, né? Era 4 gigas a mais do que o Xbox One e o PlayStation 4 base, e 2 gigas a mais do que o PlayStation 4 Pro. E aí você olha e pensa, né? Tipo, o mínimo que você espera é que o console da nova geração, mesmo a versão de entrada, entregue o que o Xbox One X entregasse, né? E a Microsoft, para tentar fazer um preço muito mais acessível, eles fizeram um console que tem uma memória menor e mais lenta. A velocidade de memória do Xbox One X, para quem não sabe, é mais rápida do que a do Series S, né?
E tem menos teraflops, né? E assim, não adianta você ter arquiteturas novas, etc., se você tem tanto poder bruto a menos. No final, a gente olha lá o Xbox One X, sempre vai ter mais definição, você sempre vai ter uma imagem mais bonita para ver os jogos no One X do que propriamente no Series S. Isso é um problema, a gente não tem como você olhar para isso e falar, não, isso não é um problema, porque quando você está querendo comprar um produto que hoje vários jogos você vai ter que rodar a 1080p, Full HD, tipo, ele é um aparelho na era das TVs 4K, que não vai conseguir rodar 4K em nenhuma hipótese, no máximo é o Ultra HD, né, que é o 2K. E assim, ele não tem leitor de disco, ele é muito jogo sai do sistema, isso é uma coisa importante, né? Porque do que adianta você ter a retrocompatibilidade, sendo que boa parte das pessoas que fizeram a biblioteca na geração anterior fizeram através de mídia física. Você não vai comprar o mesmo jogo, tipo, que você comprou em mídia física, né? Ou digitalmente. E aí isso virava um problema muito grande, etc. E aí eu olho hoje também, né, tipo assim, o fato do Series S não conseguir rodar as versões de One X, por exemplo, tem muito jogo assim, tem quantos jogos tiveram a versão One X? Eu não sei contar de cabeça, mas tem muito jogo que explorou as qualidades do One X e não rodava assim no Series S. Aí tinha que fazer uma versão pro Series S para você aproveitar as qualidades dele, porque obviamente ele é bem mais poderoso que um One base, né? Mas o grande problema é esse, né? Tipo, eu acho que olhando para esse lado aqui, você olha um One X, um Series S, não era mais fácil a Microsoft pegar o One X, aí coloca o SSD, um processador mais rápido e pronto, né? Por que eles tinham que fazer uma máquina que no final não tem leitor de disco, não tem coisa? Porque eu fico pensando, né? Se eles tivessem tentado dar uma aprimorada no console premium da geração anterior, que era muito bom, que é o melhor console da geração passada, né? Assim, por que eles fazem isso, né? Por que eles fazem um console que tem poder bruto, teoricamente, tem menos teraflops que o PlayStation 4 Pro? Então, eu olho para isso e falo, ok, você quer fazer um produto de entrada, mas o quanto você vai cortar dele, né? Porque você tem que olhar o custo-benefício. Ele não tem leitor de mídia física. O PlayStation 5 tem, né? Tipo, você pode instalar um, né? Nas versões atuais, você pode até colocar se quiser. Então, assim, jogos que saem do sistema eu não posso comprar, eu não posso jogar. Por exemplo, um dos motivos que me fez comprar um Xbox, eu tava pensando em comprar o Series S, mas eu falei, eu preciso de um leitor de disco porque o jogo que eu queria comprar muito era o Forza Motorsport 7, né? Ele não tá mais no sistema da Microsoft, né? Então eu teria que comprar um jogo usado de mídia física. O One X me permitiu fazer isso, o Series S não permite. Então, a ideia de você fazer um console de entrada, ela não é ruim, mas é assim, ele tem que no mínimo oferecer o que o console premium da geração passada não oferece, né? Porque não é possível que assim, vamos colocar, tem leitor de disco, tem, tipo assim, os 6 teraflops, a memória de 12 gigas, etc. Não é possível que esse console seria mais caro, né? Tipo, pensando um One X com SSD e um processador da nova geração. Ele seria mais caro que o PlayStation 5 sem leitor de disco? Não é possível pensar nisso. Eu não consigo imaginar que chegaria a esse ponto. Mas, no final, é o que a Microsoft tentou fazer ali, tipo, de uma maneira que acabou sendo muito preguiçosa, né? Tipo, você tira tantas coisas do aparelho que vira aquela questão, né? Ele meio que vira a piadinha da geração, de certa maneira, porque como que o GTA 6 vai rodar nesse jogo? Você vê umas comparações, você vê o Black Myth Kong no Series S, é feio. Tem muito jogo que no Series S tá ficando feio, porque 4 teraflops para atual geração é pouco. Você já estava começando a basear jogo na geração passada para mais. E para jogos que tinham mais memória. Que ainda tem esse problema. A memória do jogo é muito menor, né? Tipo, 6 gigas a menos de memória para os consoles da atual geração. Você tem que projetar um jogo para um console de 16 gigas de memória, outro você tem que projetar para 10. Sendo que na geração passada, quando você tinha as versões aprimoradas, você fazia para 10 e para 12. Então, assim, e a gente vai lembrar, a memória, na uma parte do tempo, tá realmente consumindo a definição de imagem, né? Mas aí a gente vê a Microsoft com o Series S, né? Óbvio que não é o maior motivo dos problemas de vendas, acho que o maior problema mesmo é o marketing horroroso que eles fazem, né? Mas a verdade é que assim, teria que ter pelo menos uma versão com leitor de disco, teria que ter pelo menos ali uma versão com 1 TB de memória, porque ainda tem isso. O Series S só tem 512 GB de memória, o One X tinha 1 TB, eu sei que era num HD, mas ainda assim é tipo, é mais, né? Você consegue colocar mais jogo, que é o que mais importa, né? E como todo mundo fala que essa é uma geração sem jogo, etc, né? Assim, você ainda tem muito jogo da geração passada sendo utilizado, né? Então, eu acho que a Microsoft com o Series S, a ideia em si, ela poderia ser melhor executada, né? Que puxar tanto o preço para baixo, no final ele era $299, ele era $200 mais baratos do que
o Xbox Series X e também que o PlayStation 5 base, né? Então, era uma ideia de cortar muito preço. Não sei se é 299 ou 249, mas se eles fizessem por 350, né? Vamos supor ali, né? Tipo, o 379, né? Puxar o preço para esse nível, né? E com um aparelho que ainda fosse capaz de pelo menos rodar as versões aprimoradas da geração passada, eu acho que eles teriam tido mais sucesso, né? Eu acho que seria um negócio muito mais aceitável do que foi um aparelho que, para mim, no final, ele tem sim suas vantagens, ele tem sim suas qualidades, mas, de novo, ele soa como um subproduto, né? Tipo, você vai querer jogar, vou jogar o Red Dead 2 no Series S. O jogo tá rodando o quê? A menos de 900 pixels, né? Se você tem um One X, você tá rodando a 4K. Tipo, a diferença é brutal, né? Eu acho inadmissível que você tenha um aparelho hoje rodando jogos pior do que o aparelho premium da geração anterior. Porque no final é o que a gente fala: o One X é um console com HD mecânico, com um chip Jaguar, mesmo assim tem jogo que vai rodar melhor nele. Então, para mim, o grande problema da Microsoft é isso, né? Eles tentaram sim usar essa ideia para ganhar um público de novo, né, no mercado de consoles, mas não foi uma ideia bem executada. Eu não acho que o Series S uma ideia bem executada, né? E o fato também de que a expansão de memória do Series S é de a SSD patenteado, que é mais caro do que os SSDs do PlayStation 5, só torna tudo pior, né? Então, essa também foi outra ideia de jirico da Microsoft. Para mim, assim, seria muito mais inteligente eles fazerem uma ideia de um SSD que você pudesse, igual o PlayStation fez, né? Que você compra um, coloca lá e pronto, você expande a sua memória entre até 4, 8 terabytes, mas esses era a ideia para mim mais estúpida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.